Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto JF, Histórias de Sucesso. Hoje a nossa convidada é a Melissa Costa. Oi, Mel, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? E você? Tudo jóia, Mel. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Mel. Mel, conta um pouco pra gente, quantos anos você tem? Qual é o seu ano de formada na Escola Germinária de Negócios? Começa a contar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 22 anos, faço 23 em outubro. Eu me formei na turma de 2017, passei uns 6 meses em casa, estudando, enfim. E aí em 2018, na metade de 2018, eu fui convidada para fazer parte da monitoria. Aí eu trabalhei na equipe da UDET, fiquei um ano e depois eu fui para o RH do Instituto. Me conta um pouco antes de você entrar na escola. Então, onde você estudava, com quem você morava, sua família? Conta um pouco da sua história antes do Germinário. Eu sou filha única, eu sempre morei com os meus pais. Eu sempre estudei em escola pública, então já estudei em escola da prefeitura, escola do estado. Minha mãe, ela optou por ficar comigo quando eu nasci, então ela parou de trabalhar. E ela só voltou a trabalhar quando eu entrei no Germinário, então eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Meu pai, ele é motorista, então ele é motorista de tudo que você pode imaginar. Ele já trabalhou com caminhão, não gostou muito, já foi motorista de família, já foi autônomo também. Então ele sempre seguiu nessa profissão. A minha mãe, ela sempre foi auxiliar administrativa, e aí quando ela me teve, ela falou assim, não, vou me dedicar à Melissa. E ela só voltou a trabalhar quando eu fiz 10 anos, que eu vim para o Germinário. E aí você estudava numa escola aqui próxima, onde você morava? Eu moro na Brasilândia. Então, eu estudava numa escola próxima de casa. Na verdade, quando eu comecei, eu só fui pro EMEI, que é o pré, né? A pré-escola, 6 meses antes de começar o ensino fundamental 1. Porque eu era muito apegada, minha mãe não queria, ela só me colocou mesmo porque já ia entrar precisava disso para encaminhamento para a escola. Aí depois eu fui para uma escola que era um pouquinho mais longe de casa, mas ainda era na Brasilândia. Aí depois eu fui direcionada para uma escola. E aí no o antigo quarto série, né? Atual quinto ano, a professora, o sobrinho da professora conhecia a escola Germinário e ele ia fazer era o segundo ano de escola. Então ele ia fazer esse teste. A professora anunciou para a turma, olha, quem quiser se inscrever, é uma escola muito boa. Eu não conhecia muita coisa, mas é uma escola muito boa. E aí eu falei assim, eu quero. E aí ela chamou umas 3 ou 4 pessoas lá e falou assim, olha, vocês realmente levem para as mães de vocês, porque eu acho que tem sentido. Aí eu cheguei em casa, eu quis a escola Germinário, não conhecia muita coisa, mas falei, mãe, eu quero, e minha mãe não pensou 2 vezes, porque a gente não teria como pagar uma escola próxima ou de qualquer forma assim. Fiz a inscrição, fui passando pelos processos e cheguei aqui. Conta então pra gente do seu primeiro ano. Como que foi o primeiro ano aqui? Essa adaptação? Eu cheguei muito animada, então eu queria muito, eu acho que eu sempre tive, devido às proporções, mas eu sempre tive muita noção do que isso daqui representava para o meu futuro, porque eu não teria realmente condições, O né? que representava? Ou o que você achava na época? Um futuro melhor. Então, porque a educação sempre foi a prioridade lá em casa. Meu pai, ele não terminou o ensino. Na verdade, meu pai, ele parou na 4ª série. E aí eu lembro que sempre minha mãe, quando eu tava estudando, eu falava assim, olha, eu vou te alcançar, hein, pai? E aí minha mãe, ela sempre inscrevia meu pai, eles iam lá, tanto é que ele foi até, depois de casado, até a 8ª série. Aí ele parou. Mas a minha mãe, ela sempre teve isso como prioridade. Então todo dia eu chegava em casa,
A gente sentava lá, ela revisava a lição, não falava assim, olha, o que que você teve, né, de dúvida, não vamos deixar isso passar, porque educação em primeiro lugar, ela não exigia que eu fizesse as coisas em casa, coisas, tarefas domésticas, etc. Mas assim, eu tinha que me dedicar à escola, ao ensino. E aí eu cheguei muito animada, porque eu sempre achei, até a quarta série, né, que eu era muito capaz, porque eu era... O aluno, quando ele vem de outra escola pra cá, ele é acostumado a ser um dos melhores da turma, né? Então eu cheguei com muita expectativa, fui entendendo que não era assim, que não era tão fácil, então eu teria que me dedicar muito mais. Teve esse choque. Tem o seu tempo. Teve esse choque no primeiro ano. Até porque, como eu falei, minha mãe, ela sempre foi acostumada a tirar tudo. Minha mãe era a pessoa que sabia tudo pra mim. Então, vai chegando uma época no Germinari que os pais não sabem mais acompanhar o que você tá aprendendo. Então, eu comecei a perceber que minha mãe não sabia de tudo e que eu teria que ter ali a partir dali, sempre vou contar com os meus pais, sempre vou ter o apoio dos meus pais, mas a partir dali era comigo. Muito interessante isso que você tá falando. A partir de quando você começou a perceber isso? A partir do 7º ano. Então, chega ali no no 7º ano, que tem uns projetos diferentes, que tem uma parte mais de tecnologia. Não dava mais para contar com tudo isso dela. E aí, quando começou a entrar o trabalho na sua vida, estágio? Ele começou no 2º ano. Então, na época, não era um estágio tão bem estruturado quanto é hoje. Nós fazíamos trabalho uma vez por semana na Flora. Então, toda terça-feira a gente ia para o mercado, fazer a venda, né, pros mercados. Então, era você dedicado à sua rotina, à sua carteira de clientes. Não tinha uma pessoa, por ser o primeiro ano, né, de estágio, não ter uma pessoa ali fiscalizando tudo, você tem que criar isso por si. Então, acho que foi muito importante. Aí, no 3º ano de ensino médio, a gente atuou como líder de vendas na Swift. A gente foi passando por isso, e aí no meu ensino médio, eu acho que a gente não queria abrir mão de nada. Então, queria ser muito bem sucedido na carreira, queria ter sucesso na parte acadêmica, tinha ali a loja. Então, foi um ano muito, muito pesado de conciliar as duas coisas, mas acho que foi importante. E aí eu me formei. Na época, a JBS não estava tão preparada para receber todos os alunos da minha turma, então eu fiquei, não saí já trabalhando, né, mas eu sempre falei, olha, estou aberta, eu quero voltar para o grupo, eu quero alguma oportunidade. E aí, quando abriu a oportunidade como monitora, o pessoal lembrou de mim. Eu lembro que o Reinaldo, a Aline me ligou e falou assim, a Odete tá com uma vaga. Você quer? Eu falei assim, claro, óbvio que eu quero. Então eu vim, comecei a atuar. Eu acho que na época eu vi com muita responsabilidade, né? Porque eu ficava responsável pelos alunos do ensino médio período noturno. E dava aula de monitoria para as crianças. Então, tinha a responsabilidade de pegar tudo aquilo ali, tirar todas as dúvidas, passar, ser uma professora deles, né? E como foi a transição dessa fase depois pro RH? Eu sempre soube que eu queria ir pro RH. Então, eu fazia psicologia. Já foi algo que também foi muito legal, porque eu ganhei bolsa 100% na faculdade. Eu me inscrevi, fiz pelo ProUni, passei pelo ProUni com bolsa 100% na faculdade. Uma faculdade muito boa, que eu não imaginava estudar também, foi no Mackenzie. E aí eu vim trabalhar aqui, eu só podia trabalhar no período da noite, porque psicologia só tem curso de manhã ou à tarde.
E aí eu passei um ano trabalhando no período da noite como monitora, fazia todo o meu trabalho. E aí eu soube que eles iam trocar o RH aqui do Instituto. Aí nem me ofereceram a vaga, mas eu falei assim, Odete, eu quero. Você me dá essa oportunidade? Aí ela falou assim, mas vai ter que trocar o período? Eu falei assim, tudo bem, troco de faculdade, falei, já realizei meu sonho, foi muito incrível, foi um ano muito bom, foram 2 semestres incríveis, mas acho que a carreira, para mim, tá em primeiro lugar nesse sentido, então eu acho que eu não me via 5 anos fazendo a mesma coisa sem evoluir nessa parte também, sabe, nessa parte profissional. Então eu falei, não pensei 2 vezes, fui lá, tranquei, mudei de curso, fui pra FMU, no primeiro momento também foi um choque, mas aí eu percebi que quem faz a faculdade é o aluno, né? E aí, beleza, comecei no RH, no início era só operacional, era só folha de pagamento, e o Odete falou assim, olha, isso é o que a gente tem hoje. Você pode aproveitar isso e fazer o que você quiser. Então, esse foi o meu primeiro incentivo. Eu olhei e falei assim, tá, tem um mar de oportunidades para fazer o que eu quiser aqui. E aí eu comecei a tentar implantar algumas coisinhas. Primeiro aprender o básico, né, para fazer. E aí foi onde eu aprendi a importância que o RH faz na vida das pessoas, sabe? A diferença que isso faz, porque você está mexendo com salário, você está mexendo com benefício, você está mexendo com algo que, se você colocar só como rotina na sua vida, vai impactar a vida da outra pessoa. Não, você tem que colocar como prioridade. Porque eu sei a diferença que isso faz na vida do trabalhador no final do mês, né? E aí a gente começou a fazer. Aí a gente percebeu que pro que eu queria não tava mais dando, só eu fazendo, né, não dava mais. E aí foi que a Gisela entrou na equipe do RH. Mas aí juntas nós conseguimos ir dividindo as coisas e colocando mais processos, estruturando mesmo, porque não tinha muita coisa. E aí levamos de novo pro Wesley, olha, pra gente fazer tudo que a gente quer e que a gente deseja, precisa de mais pessoas. E eu acho que nesse momento foi onde o Wesley falou, tá, vou dar uma pensada. Aí ele falou assim, tá, então vou te propor a liderança do RH. Conta um pouco pra gente o que significa a liderança do RH hoje. Quantas pessoas são? Qual que é o tamanho da responsabilidade? Hoje eu lidero 3 pessoas para atender o instituto inteiro, que quando eu entrei tinha 80 pessoas. Hoje a gente tem 309, exatamente hoje. E a gente foi conquistando várias áreas, então coisas que durante 12 anos eram costume. Por exemplo, cada gestor fazia o seu próprio processo seletivo, cada gestor fazia o seu engajamento. Então, hoje a gente consegue, foi sempre o nosso objetivo, né, direcionar, fazer com que cada pessoa seja responsável por uma partezinha do departamento. Trabalhar sempre na nossa equipe, o nosso objetivo, nossa motivação, que é resolver os problemas dos clientes internos. O que mais te brilha os olhos hoje? É fazer a diferença na vida das pessoas. Tem alguma história que você podia compartilhar com a gente? Não, eu acho que assim, quando eu entrei no RH, eu tinha medo de falhar, né? E aí eu lembro que eu conversei com a Cíntia. Eu falei assim, Cíntia, o que eu faço Que dica que você me dá? Ela falou assim, Mel, você já esteve do outro lado. Então, você sabe as dificuldades que a gente passa. Então, assim, desde pode ser coisa mínima,
Mas você sentar com pessoas das equipes que às vezes têm um pouco menos de instrução e explicar o holerite ou explicar como que é feita a divisão das férias para que ela entenda, para que ela não saia se sentindo lesada, já é muito importante. Porque a gente lida com todo mundo aqui dentro e tem que tratar todo mundo com não todo mundo igual, todo mundo diferente, mas para que todos tenham acesso às mesmas coisas. Como foi para você o primeiro salário? E hoje, o que você faz com o seu salário? Assim, o que você fez com o seu salário ao longo do tempo? O que mudou na sua vida? Eu lembro que lá no estágio, no segundo ano, a gente recebia R$350. Eu não sabia o que fazer com todo esse dinheiro na minha mão. Então, nossa, era tão fácil juntar dinheiro. Eu lembro que eu comprava as minhas próprias coisinhas, arrumei meu quarto, etc. E ao longo do tempo fui fazendo minhas coisas, comprando o que eu queria. Aí em 2020, eu fui morar, não sozinha, né? Fui morar com 2 amigos meus, então sempre quis a independência. Então meu salário passou a ser para bancar toda a minha vida. Aluguel, alimentação, tudo que faz parte do internet, tudo que faz parte do pacote. E aí eu morei sozinha, sozinha não, com o Reinaldo e com a Rani, até o final da pandemia. E aí eu comecei eu falei, bom, esse é um passo. Meu próximo passo é ter a minha casa própria. Então passei a financiei um apartamento. Aí eu voltei para casa dos meus pais, eu dei esse passinho para trás para eu conseguir dar um passo maior depois. Então hoje metade do meu salário é pro meu apartamento. Uhum. Pro meu apartamento, pra minha família, pros momentos de lazer, meu namorado, a gente gosta muito de sair. Uma grande conquista ao longo dessa jornada que você comentou aqui com a gente. O pessoal da minha turminha, e depois de formados, depois de trabalhando, a gente resolveu montar um projeto social, que foi muito legal. Ah, conta pra gente. Trabalhando aqui, nós montamos a Doce Pedido. Eu acho que é o resumo, né? O fruto de tudo isso, de todo esse tempo. Então, nosso objetivo era realmente espalhar tanto a missão e a palavra da gentileza, né? Que gentileza gera gentileza. Então, tudo que a gente recebeu, não só do Germinário, mas da vida, assim, toda a nossa sorte, realmente compartilhar isso com as pessoas. Mas como funcionava? Conta um pouco mais. Então, os pedidos eram assim, sempre que a gente achava uma pessoa, podia ser no metrô, a gente parava para a pessoa pedir ajuda, a gente parava para conversar, entender um pouquinho mais da história da pessoa, e a gente queria fazer essa ligação entre a pessoa que estava pedindo ajuda e as pessoas que estavam ajudando. Então, tinha lá os pedidos propriamente ditos, precisava de uma cesta de alimentos, ou precisava, a criança queria algum material de arte. Então a gente levava a história dessa pessoa para as redes sociais, para conseguir tanto doação e voluntários para ir fazer isso, ir fazer a entrega e fazer todo esse momento com a pessoa. E aí fazia esse momento, estava sempre divulgando tudo isso. E aí tinha os momentos também esses eram os pedidos. A gente tinha também as intervenções, que era algo para engajar os voluntários, para eles cultivarem todo esse sentimento da nossa missão, de que juntos somos mais fortes, de que não tem ninguém sozinho, que todo mundo, a gente precisa um do outro para conseguir, para a humanidade mesmo. E aí eram intervenções mais voltadas para os voluntários, então a gente queria sempre fazer essa ligação de todo mundo, essa conexão. Se você pudesse olhar para trás
para aquela Mel que entrou na escola, que recebeu a notícia que tinha passado na escola? Como você poderia resumir isso? Eu acho que a escola, ela dá um caminho. Então, ela dá um caminho que você precisa fazer sentido para você. Então, para quem tem essa vontade, para quem tem a vontade de mudar a própria vida, é um caminho excelente. Você acha que a escola mudou a sua própria vida? Mudou. Eu não me imagino fazendo um caminho diferente. Tá. Futuro. Quero continuar na minha carreira. Eu vou me formar em psicologia esse ano. Então, eu quero continuar. Eu quero que tudo continue fazendo sentido na minha vida. Quero fazer a pós em organizacional. Pretendo casar um dia, mas eu acho que continuar construindo a minha independência, a minha vida, continuar conquistando as minhas coisas é o que é o meu primordial. E o que te faz feliz hoje, Mel? Eu acho que é passar tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E o que é ter sucesso para você? Ter sucesso é quando as coisas fazem sentido. Porque eu não acho que tem uma meta ou eu acho que até as nossas metas, elas podem mudar. Então, a partir do momento que passa a não fazer mais sentido, você não tá mais fazendo sucesso. Sabe, sucesso não é você chegar sei lá, com 50 anos eu quero estar em tal lugar. Não, acho que o sucesso tem que ser no dia a dia, tem que ser o hoje. E agora, uma palavra que pode traduzir toda essa história e toda essa jornada. Mudança. Agora, eu vou te falar umas palavras e você vai falar o que significa para você, tá? Tá. Vamos fechar com as nossas palavras, então. Conhecimento. Um caminho. Trabalho. Sucesso. Prosperidade. Fartura. E felicidade. Amor. Obrigada, Mel, por ter compartilhado com a gente sua história, sua verdade, toda a sua jornada. Pessoal, então essa foi a história da Melissa Costa. Obrigada por acompanhar aqui com a gente e a gente se encontra na próxima história de sucesso do Instituto JF.